Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à SegInfo Brasil. Meu nome é Marcos Cavinato, criador deste canal, e hoje nós começamos aqui uma nova série de vídeos chamada Top 5 Incidentes de Nuvem, onde nós abordamos 5 dos principais incidentes que são diretamente relacionados à nuvem ou que a nuvem deixa muito mais suscetíveis de acontecer devido às suas propriedades. E a gente começa falando sobre ataques a máquinas virtuais. Afinal de contas, na nuvem é muito fácil criar, subir uma máquina virtual, seja uma VM propriamente dita ou até um nodo quando a gente trata de Kubernetes, né? É muito fácil, é uma das coisas que deixa a nuvem muito legal, inclusive muito fácil de ser usada e muito produtiva, mas ao mesmo tempo, numa perspectiva de segurança, isso pode e geralmente vai entregar alguns problemas novos, né? Deixar essa máquina pública, por exemplo, e suscetível a ataques, que a gente vai conhecer mais aqui. A nossa abordagem nesse vídeo é trabalhar com o problema e depois falar de possíveis soluções alternativas, né? Antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês, por favor, deixarem o like e se inscreverem no canal. Isso é muito, mas é muito importante mesmo para quem cria conteúdo, e considerem também a opção de tornarem-se membros deste canal. Essa é uma opção nova, vocês vão ver aqui um botão novo, né? Talvez muitos de vocês ainda não conheçam, e através desse programa de membros vocês podem contribuir para que o canal continue existindo, criando conteúdo de qualidade e de forma regular, e ao mesmo tempo também ganham benefícios que vão variando aí conforme a categoria, mas que incluem coisas como grupo de WhatsApp, desconto nos nossos cursos e até mesmo um programa de mentoria diretamente comigo. Conheçam mais e apertem os cintos que a diversão vai começar. Comecemos, portanto, pelo começo, né? Como dizem os gringos, primeiras coisas primeiro. Vamos falar sobre o contexto desse vídeo, que é máquinas virtuais e a nuvem. E o contexto é relativamente simples de entender e como isso é legal, né? Até pouco tempo atrás, e ainda sendo a realidade da maioria das empresas, um data center físico, muitos servidores, e quando essa empresa quer comprar um servidor novo, ela vai lá, fala com o seu representante comercial, paga alguns milhares de reais, e aí espera, talvez aí alguns meses, para que essa máquina, esse servidor, finalmente vá para o seu data center, instala ali um monte de coisa, coloca essa máquina na rede, instala sistema operacional e mais algumas outras camadas de muitas coisas, virtualização, hypervisor, e finalmente, depois de muitos meses, essa máquina está pronta para o uso. Na nuvem, uma coisa muito legal é que bastam aí alguns cliques, não vou dar uma quantidade, mas com alguns cliques, rapidinho, a gente já tem uma máquina virtual com muito disco, que pode ser HD ou SSD, com muita memória, então gigas e gigas de memória, com muita capacidade de processamento. A gente tem isso prontinho, rapidinho, em alguns segundos. A gente escolhe lá no nosso sistema operacional se vai ser Windows, se vai ser Linux, e literalmente em segundos ou minutos a gente já tem a máquina virtual pronta. É muito prático, é muito fácil tu subir um serviço desde uma página web até outro serviço, literalmente muito fácil, né? E uma coisa muito legal de uma perspectiva de negócio também é que essas máquinas virtuais também costumam vir com um endereço IP público. Olha que legal! Imagina então tu criar uma máquina virtual dessas, tu vai lá, dá alguns comandos no Linux e rapidinho tu já tem o Apache rodando, e com mais alguns Ctrl+C, Ctrl+V, tu já tem uma página web prontinha para uso com endereço IP público. Que coisa maravilhosa, né? É maravilhoso, é maravilhoso. É muito fácil, né? Foi feito, foi pensado, de certa forma, para aquela empresa que não tem tanto conhecimento sobre segurança, mas que está pronta para começar um serviço na nuvem. Então, muito legal subir uma máquina virtual com IP público. Mas aí também que vem o nosso problema. Afinal de contas, uma vez que este IP esteja público, ele está público, né? Essa é a palavra importante. Quando alguma coisa é pública na internet, quer dizer que qualquer um pode chegar até esse endereço de IP. E quando eu falo qualquer um, isso pode significar sim uma pessoa que está lá no browser digitando ou que está usando o seu Nmap raiz, mas geralmente isso significa que tem um computador, né? Alguma automação que está lá o tempo todo fazendo ping em todos os endereços de IPs que existem, né? De forma sempre automática e 24 horas por dia fazendo isso, buscando por serviços que sejam mais frágeis, justamente para poder
atacar. Então quando a gente sobra esse IP público, vamos botar aqui por exemplo, vamos dizer que o nosso IP público é o 11.1.1.11. Imagina que a gente subiu aqui uma máquina virtual, muito legal, na nuvem, e ela tem esse endereço IP público, ou seja, eu posso usar, meus clientes podem usar, qualquer um pode usar, os hackers também podem usar. E é daí que vem um dos grandes problemas, um dos top 5 incidentes de segurança na nuvem, que é essa exposição e o tipo de ataque que isso gera. Bom, existem 3 incidentes relacionados a esse incidente principal, que é o roubo de máquinas virtuais. Eu ousaria dizer que, na verdade, são os 3 objetivos dos hackers quando eles tentam fazer esse tipo de ataque. O primeiro é que, uma vez que eles consigam dominar, roubar essa máquina, ela começa a ser usada para cryptomining. Ou seja, essa máquina está lá, funcionando numa boa, gastando 40% do seu processamento para fazer o que ela foi feita para fazer, né, o serviço que ela entrega, e aí o hacker pega essa máquina e rouba ali uns 50% de processamento para fazer mineração de moedas. Ou seja, a máquina vai continuar funcionando porque ela está lá com seus 40% e vai usar uns 50% extra para fazer mineração de dados, né? Algumas pessoas mais Robin Hood até diriam que isso está ok, afinal de contas não é um ataque de negação de serviço, o serviço continua funcionando e esse pobre hacker, né, só quer ajudar a pegar criptomoedas para doar para alguma instituição, que no caso é o seu próprio bolso. Isso não deixa de ser um problema, é um grande problema na verdade, né? Primeiro porque quem está pagando essa conta é o cliente de nuvem, que costuma pagar justamente pelo processamento, pelo uso, né? Isso sem falar que se esse número aumenta repentinamente e agora precisa de 70%, por exemplo, a gente sabe que 120 é maior do que 100, né? E o 100 é o limite dessa máquina, então ela tem o risco de parar de funcionar e causar um ataque de negação de serviço para essa empresa e a gente não quer isso. O segundo incidente relacionado tem a ver com ataques de negação de serviço. Ou seja, o hacker rouba essa máquina aqui e usa o processamento dela, né, que lembrando, pode chegar a muitos e muitos gigas, talvez até teras de memória, de disco, né, muito disco e muito processamento para fazer algum ataque de negação de serviço. E na verdade, o que pode ser feito é roubar essa máquina e roubar mais essa, e 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 pegar todas elas e aí sim fazer um grande ataque de negação distribuída. Então todas elas apontadas para um outro tipo de serviço que o hacker quer derrubar, algum tipo de website, por exemplo, né? Então usar essas máquinas para um ataque de negação e lembrando que, mais uma vez, quem está pagando a conta é o cliente de nuvem. E o terceiro grande caso é um ataque de escalação, né? Ou seja, tal qual já acontece no mundo on-premise, uma vez que o hacker consiga dominar uma máquina, ele pode tentar navegar dentro daquela subnet ou dentro daquela VPC, a Virtual Private Cloud, tentar ir navegando de um lugar para o outro, passar por um file, chegar até outro lugar e talvez, finalmente, chegar até algum outro servidor que seja mais importante, que tenha mais informações do tipo PII, né, de informações pessoais, aquele tipo de dado que se vazavam dá uma grande repercussão, e até pedir, daqui a pouco, um resgate por isso, né? Falar, olha, roubamos aqui um PDF que tem várias informações importantes, se vocês não pagarem um valor para a gente vai divulgar e vocês vão passar vergonha para toda a mídia, para todo o país, para todo mundo. Portanto, a gente vê que, de um ponto de vista do atacante, do hacker, vale a pena fazer um roubo de máquina virtual porque pode ter várias consequências, né, vários outputs possíveis que beneficiam o hacker de uma forma ou outra. E uma coisa que eu sempre comento para os meus clientes, para os meus parceiros, para as pessoas com quem eu falo sobre nuvem, é que a nuvem ela é muito legal, porque ela resolve vários dos problemas do que a gente chamava de on-premise, mas ao mesmo tempo ela traz novos problemas que a gente tem que levar em conta, como por exemplo o fato de que o IP público vem por padrão, né, na maioria das implementações. E aí a gente entra então na questão que é a solução, né? Como é que a gente resolve esse problema? E para resolver esse problema, nós vamos ver 2 caminhos diferentes. Primeiro, o caminho da prevenção e depois o caminho da detecção. Prevenção. A forma mais fácil e rápida de prevenir estes tipos de ataques é criar algum tipo de
política de segurança que faça com que uma máquina virtual, por padrão, ela não vai ter um IP público. Exatamente. Então a máquina virtual vai subir e quando ela sobe, geralmente ela tem dois tipos de IP. Ela tem um IP privado e um IP público. Então, com esse tipo de política, ela vai continuar tendo um IP privado que vai ser usado para comunicação na sua subnet, com outras VPCs eventualmente, mas ela não vai mais ter um endereço IP público. Então, essa política vai definir que, por padrão, tu pegar ali teus projetos, eles não vão mais ter máquinas virtuais ou nodos Kubernetes com endereços IPs públicos. E quando for necessário, aí existem várias formas, né? A gente pode criar algum tipo de exceção para algum projeto, ou uma exceção só para uma máquina virtual, daqui a pouco aquela máquina virtual é mais importante. Se for tráfego de saída, a gente pode usar algum tipo de serviço de NAT, ou seja, a gente vai ter aqui, usando o NAT, a gente tem esse serviço que costuma ser gerenciado na nuvem, e depois a gente tem todas as nossas máquinas virtuais que não precisam ter o IP externo, porque vão usar justamente o NAT, né? Então, prevenção geralmente é o melhor caminho, né? E aí vocês devem estar se perguntando agora, talvez, mas agora eu tenho uma máquina virtual que está lá na nuvem, ela não tem mais o IP público, como é que eu aqui faço para... E ele está triste, ó, o rosto dele. Como é que eu faço para chegar nela agora se eu quero fazer um SSH para fazer algum tipo de configuração, por exemplo, né? E aí existem duas soluções possíveis, a menos melhor e a melhor. A menos melhor, a gente volta no tempo e trabalha com o conceito de Bastion Host, ou seja, vou até apagar para dar mais espaço, na ideia de Bastion Host, o que a gente faz é subir sim uma máquina virtual, que vai ser como se fosse uma máquina virtual perimetral. A gente vai tirar todos os serviços que não são importantes, vai fazer um rapa nela para deixar ela só com o mínimo necessário e ela acaba virando nossa porta de entrada, né? E ela sim vai ter um IP externo, então a gente faz o SSH até ela, só que ela não tem nada de muito importante, ela é só uma ponte para que a gente consiga chegar aqui finalmente nas nossas máquinas virtuais que a gente quer fazer a configuração, que são importantes para o nosso negócio, e nenhuma delas vai ter um IP externo, né? Elas não têm um IP externo. Então a gente faz o SSH para essa e daqui a gente faz mais algum outro SSH ou alguns outros SSHs para outras máquinas. Essa é a solução menos melhor, como eu gosto de dizer, né? É assim que sempre funcionou. Mas o que eu recomendo vocês explorarem mais é pesquisarem se o provedor de vocês tem algum tipo de serviço de Zero Trust. A gente tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre o tema, mas o importante para esse vídeo aqui é que um serviço de Zero Trust faria com que a gente não precisasse sequer desse Bastion Host. A gente ia ter alguma forma de que uma máquina aqui conseguisse falar diretamente com uma máquina virtual, mesmo que ela não tenha o IP externo, fazendo aqui uma tunelação, geralmente usando protocolos como TLS, né? Então uma tunelação direta que vai entregar criptografia e integridade sem precisar de IP externo. Recomendo que vocês procurem pelo provedor de vocês com essa palavra Zero Trust e ver como é que ele endereça esse problema. Essa é a prevenção, meu amigo, minha amiga, é não deixar que as máquinas virtuais subam com IP externo, a não ser que seja extremamente necessário. Mas talvez agora tu esteja dizendo coisas como: Cavinato, nós aqui na minha empresa já usamos a nuvem há alguns anos. Então mesmo que a gente mude a política agora, eu já tenho várias máquinas virtuais que estão com IP externo. O que eu faço? Ou ainda, Cavinato, eu preciso de algumas máquinas virtuais ainda com IP externo. Então como é que eu vou fazer para detectar esses problemas, né? E é aqui que a gente fala sobre detecção, né? Como é que a gente pode detectar que isso está acontecendo. Eu acho que é mais fácil detectar quando a gente pensa, de novo, usar como referência os nossos 3 incidentes relacionados. Um deles era o crypto mining, o segundo eram os ataques de negação de serviço e o terceiro era a escalação, né? Antes de mais nada, eu quero dizer que todos os principais provedores, eles têm algum mecanismo nativo de segurança que está preocupado com ameaças, né, com ataques, com IPs ruins, domínios ruins, esse tipo de comunicação, e também eles costumam achar problemas de configuração na nuvem. Então eu tenho certeza que o provedor
que vocês usam, um provedor de nuvem pública, ele vai ter alguma forma nativa de detectar, que vai gerar para vocês alertas, que vai dar uma lista lá de problemas, né? Agora, de uma forma mais prática, vamos pela lista, né? Como é que a gente detecta crypto mining? Geralmente, então, não somos nós que fazemos isso, é o provedor que faz isso de alguma forma, porque ele está geralmente eles têm uma forma de detecção de anomalia, né? E o que é uma anomalia no caso do crypto mining? A anomalia no caso do crypto mining é que, se a gente fosse desenhar um gráfico, a gente veria que as máquinas virtuais estariam se comportando mais ou menos assim, de uma forma mais ou menos parecida, sendo que aqui está o nosso 100%, e daqui a pouco elas começam a ficar aqui, né? Desce, sobe, desce, sobe. Então a gente começa a ver um aumento que dura por bastante tempo, né? Esse é o comportamento, né? E mesmo os crypto minings mais avançados, talvez eles tentem manter um pouquinho mais baixo, mas eles precisam de memória, eles precisam de processamento, então eles acabam aumentando o tráfego. E geralmente dá para perceber com algum tipo de detecção de anomalia que alguma ferramenta como essa vai mostrar para vocês. O segundo caso, de negação de serviço, também costuma aparecer numa ferramenta dessas, e o jeito como os provedores costumam encontrar é usando o que a gente chama de VPC Flow Logs, né, que é muito parecido com o que a gente tinha no passado, que eram os NetFlows ou os IPFix. Eu digo no passado, mas eles estão aí presentes, claro, né? E os VPC Flow Logs, o que eles são? Eles são metadados de pacotes. Eles não são os pacotes da rede, mas eles são informações, geralmente informação do cabeçalho e mais algumas coisas. Então o que eles permitem nos fazer é perceber que algum endereço de IP ou alguns endereços de IP estão gerando muito mais tráfego que o normal. Então, eles podem estar gerando mais tráfego que o normal, eles podem estar fazendo ataque, por exemplo, para algum endereço de IP que esteja numa lista de endereços de IPs estranhos, né? Então, geralmente por uma detecção de anomalia para máquinas que começam a ter um aumento muito grande na quantidade de pacotes enviados e talvez recebidos, né? Se eles receberem os acknowledges do recebimento, então a gente vai detectar e vai estar lá na ferramenta também, né? E a mais difícil de todas essas é a escalação de privilégio. E eu vou até tomar um tempo para falar só sobre ela. Detectar escalação de privilégio é muito difícil, né? Lembrando que o que a gente está falando aqui é que a gente vai ter aqui uma subnet, aqui a gente vai ter outra subnet, aqui a gente vai ter outra subnet, e todas elas vão estar aqui numa VPC1, a gente vai ter aqui uma VPC2, né? Lembrando que a escalação de privilégio consiste em pegar um servidor que está nessa subnet aqui, talvez dele chegar até uma outra máquina que está aqui nessa subnet 2, depois ir para essa subnet, e daqui a pouco dessa subnet, aproveitando algum tipo de configuração de firewall que deixa, a gente consegue chegar em até uma outra máquina virtual que pode estar, por exemplo, numa outra VPC, ou ainda numa outra subnet aqui, não importa. O que importa é que esse lugar final é onde tem o dado ou a informação que o hacker quer, né? Então a gente chega no novo petróleo, que é o dado, por exemplo, né? Então o hacker vai chegar nesse dado, que pode ser desde a receita da Coca-Cola até a informação que a LGPD protege, né? E aí o hacker vai tentar expor isso. Então é mais difícil detectar, porque geralmente o hacker se aproveita de caminhos que já são permitidos aqui. Muitas vezes ele faz só ataques, né? Então ele vai atacar algum serviço, usando alguma ferramenta como Metasploit ou várias outras que existem, para ir de um lugar para o outro até chegar em algum lugar onde ele tenha privilégio para fazer as ações dele, né? Então é mais difícil de detectar, sim, mas ainda assim não é impossível. Só que neste caso, mais do que detectar, o importante, de novo, é prevenir, né? E como é que a gente previne isso? Com regras de firewall que sejam boas, que a gente tenha dados que fiquem muito bem isolados, né? Então existem vários serviços para criar como se fossem firewalls de camada 7, mas não os tradicionais, né? Seriam, na verdade, vamos tirar isso aqui, firewalls de API, na verdade, onde a gente protege o nosso dado, né? Nosso data warehouse, por exemplo, ou algum outro serviço que a gente tenha. Então, através de configuração de isolamento de rede, por exemplo, a gente consegue resolver esse problema. Eu estou falando aqui de uma forma simples para deixar esse vídeo curto, né? Mas é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente consegue detectar, geralmente através de algum tipo de anomalia ou algum tipo de ataque que acontecer aqui dentro. Por exemplo, se essa máquina aqui
eu vou usar o Nmap, né? Mas se usar o Nmap para fazer algum tipo de scan da rede, isso é algo que a gente consegue detectar, mais uma vez com o VPC Flowlog, por exemplo. Mas, para prevenir, é com configuração, com isolamento, com regra de firewall, com uso de WAF e alguns outros mecanismos, ou os arsenais de configuração, de controles de segurança que os provedores nos entregam. E com isso, meu amigo e minha amiga, chegamos ao final deste vídeo. Eu agradeço muito o tempo de vocês, eu gostaria de lembrar que aqui na seguinfobrasil.com.br/cursos vocês podem conhecer os nossos cursos e um deles é o curso de segurança em nuvem, que justamente fala sobre alguns desses problemas e muitos outros e dá para vocês o contexto completo de como começar, como evoluir a carreira de vocês com segurança em nuvem. Mais uma vez, obrigado, não esqueçam do like, de se inscrever, virem membros, ajudem o canal e voltem sempre. Um abraço e até mais.